Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees. Efésios, capítulo 4. Vamos dar continuidade ao que nós começamos na aula. Nós falamos que cada um de vocês tem um dom dado por Deus para ser exercido, para o crescimento do reino de Deus. É interessante quando você olha no capítulo 4 de Efésios, nós percebemos que Paulo, ele começa a conduzir a igreja na direção da perfeição. E sabe, eu sei que nós não vamos conseguir a perfeição como seres humanos. Mas essa perfeição que Paulo instrui, ensina a igreja, nós podemos alcançar, que é a perfeição da maturidade do corpo de Cristo. A maturidade do crescimento. E essa perfeição, ela só acontece quando cada membro dessa família começa a exercer a sua função. Então, eu queria que você saísse daqui pensando nisso. A igreja só vai funcionar melhor se eu exercer a minha função. Isso muda todo o sentido. Ao invés de eu pensar que a igreja ela vai crescer, exercer aquilo que Deus a criou, simplesmente pelo que o outro faça, eu posso ter essa visão. Mas a visão de Paulo, de Jesus, é que a igreja cresce quando eu estou disposto a exercer a minha função nesse corpo. E Paulo vai tratar aqui, incentivar aqueles irmãos, falando que cada membro, cada função tem um propósito de unir, de fortificar, de fortalecer esse corpo de Cristo na terra, para que ele cresça cada vez mais. E se você abrir comigo lá, capítulo 4 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 7, ele diz assim: e a cada um nos foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Olha que interessante. Graça, presente, favor, ou melhor, favor, algo que você recebe que não é mérito seu. Graça. E ele derramou essa graça a cada um conforme o Espírito, Jesus, conforme ele acha melhor. A cada parte do corpo, cada um de nós recebemos essa função dada pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, para ser exercido na igreja. Então, cada um, talvez você pense, não, foi para alguns, não, foi para você. Cada um de nós recebemos a função, essa graça, e a medida foi dada. Cristo olha e vai dar uma medida para você, para ser exercido no crescimento do corpo. Aí nesse texto ele vai identificar algumas pessoas, ou alguns ministérios ou dons. Porque eu não sei se você já pensou, ou parou para pensar, por que a igreja tem pastores? Por quê? Por que a igreja tem evangelista? Por que tem? Por mim não tinha. Talvez alguém pode pensar. Por que tem? Por que a igreja tem professores? Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Não é algo criado humanamente falando, mas é algo que Deus preparou para que a sua igreja ela tenha pessoas qualificadas nessas áreas e tem um propósito.
Deus tem um propósito. Não é só para, nós temos 5 pastores, 5 evangelistas. Não é só para ter números, entende? Mas tem um propósito. E nós vamos ver hoje esse propósito, né? E ele diz, verso 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfos nas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. A ideia aqui, né, é um versículo meio complicado, mas a ideia aqui é um general em triunfo, vitorioso, entrando em Roma, onde as pessoas estavam numa fileira e ele está passando no meio daquelas pessoas, vitorioso, trazendo o seu troféu, a sua vitória, a sua conquista, e ali ele está sendo honrado pela conquista. Essa é a ideia aqui. É o triunfo. Ele foi numa batalha e ele veio em triunfo, ele venceu. É a ideia de Jesus, quando ele fala que Jesus venceu, ele triunfou. E depois que ele fez isso, né? Paulo diz, ele concedeu dons aos homens. E ele começa a falar no verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele chamou, deu essa função, esse dom. Não é uma coisa humana, uma busca simplesmente humana, mas é algo de Deus. Porque temos pastores, é vontade de Deus. Porque temos evangelistas, vontade de Deus, é propósito de Deus. Porque temos mestres na palavra, vontade de Deus. E eu queria falar sobre esses 3, porque apóstolos e profetas, nós não precisamos mais na igreja. Não precisamos. Sabemos que para ser um apóstolo tinha que ser alguém que andou lá no ministério com Jesus. Então é uma função que não cabe hoje. Mesmo que eu sei que tem pessoas se dando, né, esse título de apóstolo hoje. Mas não tem. Profeta também é uma função, né, da pregação da palavra, anunciar a palavra. Deus usava profeta. Não temos também essa função hoje. Mas as outras 3 que Paulo fala aqui são funções ministeriais que são exercidas no corpo de Cristo. Existe. E é para ser exercido. No corpo tem que ter pastores, evangelistas, mestres. E é interessante porque o evangelista, ele tem o dom dado por Deus da pregação da palavra. Seja em público, seja pessoal, né, individual ali, levando pessoas a Jesus, a conhecer Jesus. Essa é a função dele. É um dom dado por Deus. Eu sei que todos nós devemos pregar o evangelho. Mas tem pessoas que têm dom dado por Deus. Ele diz também que alguns foram chamados para serem pastores, para pastorear a igreja do Senhor, para cuidar da igreja do Senhor, cuidar dos membros. O pastor tem essa função de cuidar da igreja, cuidar das pessoas, ter aquele cuidado com ele. Claro, a ideia aqui não são pessoas perfeitas, que nós sabemos que não tem, não existe. Mas essas pessoas têm uma função na igreja com um propósito que nós vamos ver. Eu quero que você abra comigo, se você puder, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu tenho falado, né, desde 9:15, que Deus tem nos dado dons. Alguns têm um dom, outros têm mais de um dom. Tem dons. Alguns têm 2, 3, e esses dons são para
ser exercido no corpo de Cristo. Aí, nós falamos sobre de manhã, né? Como você descobrir seu dom, o que é que você tem que fazer? Aí nós demos algumas dicas e creio que vamos dar mais dicas práticas, né? Para que você possa realmente saber a sua função no corpo. Aqui ele está sendo específico com algumas pessoas. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Bispo, pastor, presbítero. A mesma ideia dentro desse texto. A mesma ideia. Então, se algum irmão, se você não descobriu o seu dom e você almeja, excelente obra almeja, ele fala. Não é algo ruim. Eu sei que muitas vezes nós não queremos falar, eu desejo esse dom, né? A gente não quer passar a ideia de grandeza. Não. Mas se você almeja, é algo que você pode almejar. Paulo está dizendo, é uma excelente obra que você está almejando ser, para servir no corpo de Cristo. Aí ele dá algumas dicas, né? Se você realmente deseja. Ele diz como seria essa função. E ele diz no verso 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá governar a igreja de Deus? Então, comece a olhar. É alguém que tem um bom exemplo, as pessoas de fora olham. Estou falando esses detalhes, se você almeja, comece a pensar. É alguém que tem uma família estruturada, submissa a ele sabe conduzir, governar a sua família. Por quê? Porque na igreja ele tem essa função de cuidar dos irmãos, né? De exercer essa função. Então, por isso que ele tem que, na sua casa, ter essa prática, ser um modelo para a igreja, para que a igreja possa seguir e servir. Então, se você tem esse desejo, almeje. É algo que a Bíblia fala, né? E ele continua, já que eu entrei aqui, eu vou ler mais. Versículo 6. Não pode ser um recém-convertido, um neófito, né? Alguém novo na fé e tal, né? Até porque a palavra presbítero, né, quer dizer homem idoso, homem mais velho, mais experiente. Mas você é jovem e você almeja, comece a almejar e peça para Deus, Senhor, trabalhe na minha vida, né, para que eu possa realmente ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, agir, muda a minha vida, transforma se precisa, né, para que na hora certa eu possa servir a igreja nessa função. E aí ele vai falar no verso 8, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muitos vinhos, nem de lucro desonesto. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. Versículo 12, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, governar bem os seus filhos e sua própria casa. Mesma coisa, né? Tem que ter uma família, o diácono. Você almeje isso. Sabe? Peça para Deus trabalhar na sua vida. Para que essas coisas aqui, que envolvem o caráter de uma pessoa, desenvolvam em você, para você exercer a função no corpo de Cristo. Voltando, ele diz também que alguns foram chamados para serem mestres, ensinadores, professores da palavra de Deus. Alguém que pega as escrituras
e sabe transmitir, explicar aquilo que a palavra quer dizer para você. Alguém que tem esse dom de fazer isso, né? De ensinar você. É outra função. Ele fala que essas funções foram dadas por Deus. Agora, qual é o objetivo de tudo isso? Ok, a palavra fala, temos evangelistas, pastores, mestres, conhecimento mais profundo na palavra de Deus. Qual é o objetivo de tudo isso? Por que nós temos que ter essas pessoas? Ele continua e ele vai falar. Veja comigo, por exemplo, ainda no capítulo 4 de Efésios, ou voltando, né? Verso 12. Ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra ministerial, para que o corpo de Cristo seja edificado. Uma das funções do evangelista, do pastor, do mestre, é levar os irmãos a exercer a sua função no corpo. É uma delas. Não são pessoas que vão fazer tudo na igreja. Não. Porque se essas pessoas fazem tudo na igreja, eles estão tirando de outros membros que podem crescer e podem exercer o seu trabalho, a sua função no corpo. Mas eles estão ali treinando, né? Incentivando esses irmãos a exercer a sua função no corpo de Cristo. Uma das razões é essa que Paulo fala aqui. Então, se você não entendia por quê, né? Talvez hoje você está entendendo. Eles têm essa função de nos ajudar a entender qual é a nossa área, a nossa função no corpo, para que nós possamos ser treinados, preparados para exercer. É uma das funções desses dons que ele fala aqui. Versículo 13. Outro objetivo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade da fé. Olha outra razão. Para que nós possamos ter um conhecimento profundo de Deus. Para que eu possa amadurecer na fé. Por isso que eu preciso de pessoas com esses dons no corpo de Cristo. Para que eles possam agir e a minha fé possa crescer. Que eu possa amadurecer. Que eu possa conhecer mais. Então esses dons são dados para isso, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja. E ele ainda fala, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina e astúcias, e esperteza do inimigo. Então essas funções, esses homens também têm essa função de ajudar a igreja a amadurecer, não ser criança, não ser enganada por pessoas que ensinam a palavra de uma forma deputada, ou de uma forma que não é verdadeira. Pessoas que estão pegando a palavra e mudando, e invertendo o sentido. E essas pessoas com esses dons vão ajudar o corpo a não ser assim como uma onda do mar. Uma hora alguém vai sair com uma novidade lá na TV religiosa e aí agora não, vamos seguir aquela novidade. Não, mas são pessoas com conhecimento da palavra, dons dados por Deus para o crescimento da igreja. Então essa é a razão por que nós temos principalmente essas três áreas na igreja. São homens que vão ajudar a igreja a crescer, desenvolver e etc. E se você almeja, almeje. E como nós falamos de manhã, né? Mais cedo, na verdade, busque o seu dom. Procure a sua paixão na igreja, para que você possa exercer para a glória de Deus. Então eu espero que nós saiamos daqui hoje entendendo quais são as funções desses homens e por que existe. É para o nosso bem, para o crescimento da igreja, para a maturidade da nossa fé. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.